Olá, meu nome é Matheus Carvalho Cunha e eu vou apresentar a resolução da minha prova 5 de transferência de calor 1. Na 1, ele pede para a gente, assumindo que a temperatura no sólido é uniforme a todo instante, desenvolva a equação diferencial para a variação de temperatura com o tempo, considerando tanto a radiação como a convecção. Aqui na resolução agora, aqui primeiro eu fiz o balanço de energia, que é a energia que entra menos a que sai, mais a energia gerada, que é igual à variação de energia com o tempo. Aqui embaixo eu reescrevi a equação de balanço de energia, mas em relação agora à quantidade de energia. Igualei com as constantes aqui, que o problema nos falou também. E vezes a variação da temperatura em função do tempo aqui. Agora aqui nessa equação eu reescrevi acrescentando a área, né, do problema, da superfície. Que aqui é vezes o coeficiente, né, de convecção. Aqui o calor gerado, quantidade de calor gerado do problema, é o calor, quantidade por convecção e também por radiação, que é o calor perdido, né, no processo. Então a gente chegou nessa equação diferencial para variação de temperatura com o tempo. E a gente considerou tanto a radiação como a convecção, como o problema nos pediu. Agora na número 2, ele pede para a gente, usando os conceitos de resistência e capacitância térmica e o método de capacitância global, encontre o tempo no qual a temperatura no centro chegará a 90 graus Celsius. Na resolução, aqui eu dispus os dados que o problema me deu. Aqui primeiro eu calculei a resistência térmica e achei esse valor de 1,69 vezes 10 a menos 3. Aqui eu calculei a capacitância térmica e encontrei o valor de 6.764. E aqui nós vamos multiplicar a resistência térmica, a capacitância térmica que a gente achou, igual a 1 sobre a corrente de convecção vezes a área, multiplicado pela massa específica, pelo volume e pelo calor específico. Aí aqui substituir os valores que a gente tem, que o problema nos deu, através dessa fórmula que a gente usou aqui em cima. O objetivo era encontrar a constante HA sobre o PVC, e a gente achou esse valor. E aí agora eu posso substituir essa constante que a gente acabou de encontrar e os valores que o problema nos deu nessa fórmula também de condução transiente, e aí substitui os valores e aí a gente vai encontrar o tempo, que é de 16,1 segundos. Esse tempo que a gente encontrou é o tempo em que a temperatura chegará no centro a 90 graus Celsius. Agora no número 3, ele pede para a gente considerar a peça esférica que ele detalhou no problema. Pediu para a gente estimar o tempo requerido para o resfriamento do alumínio a 90 graus Celsius. Então agora na resolução aqui, eu coloquei os dados que o problema me deu. E aí aqui eu tenho, a gente sabe que a massa específica é igual a massa sobre o volume. E aí substituindo os dados que o problema nos deu, eu encontrei aqui o volume, que é esse valor aqui. E aí agora aqui eu substituí esse volume que a gente encontrou nessa equação aqui, que é a fórmula por ser uma esfera, né? E aí encontrei o valor do raio, que é este valor aqui. E aí depois de encontrar o raio aqui, eu posso jogar na fórmula da área. E aí encontrei que a área é esse valor aqui. E aí os dados que a gente encontrou, a gente vai usar novamente a fórmula que a gente usou na questão 2, que é a fórmula de condução transiente. E aí substituímos os dados que a gente tinha, calculamos e encontramos que o tempo é de aproximadamente 1.602 segundos. Que é o tempo de resfriamento do alumínio para 90 graus Celsius. Agora, no número 4, ele pede para a gente, considerando que a placa tenha perfil de distribuição de temperatura uniforme, derive uma expressão para a temperatura da placa em função do tempo. E aí aqui, primeiro, fizemos o balanço de energia, né? Fizemos o balanço de energia, escrevi aqui a equação que o problema me deu. Aqui, eu usei o método de separação de variáveis. E aí, simplesmente, depois aqui fiz a dedução da fórmula aqui, usando os métodos de integração, né, derivação. E aí fiz tudo certinho. E essa aqui é a expressão que a gente encontrou derivando para a temperatura da placa em função do tempo. Agora, no número 6, ele pede para a gente calcular o tempo requerido para que a temperatura alcance menos 11 graus Celsius a uma profundidade de 1,5 centímetros. Aqui em cima eu coloquei os dados que o problema nos deu, né? Aqui x igual a 1,5 centímetros. E aqui essa difusividade térmica eu achei por tabela no livro. E aí aqui agora eu usei a lei de Fourier para a temperatura constante da superfície.
E aqui eu utilizei através de um site, e aí encontrei para x esse valor aqui. E agora aqui eu voltei na fórmula da lei de Fourier, que a gente usou aqui em cima, para temperatura constante da superfície. Apliquei os dados que a gente encontrou para poder resolver o problema. A única incógnita que a gente tem aqui é o t do tempo. E aí a gente foi resolvendo, manipulando aqui, e chegamos que o tempo é de 176,91 segundos, que é o tempo que a temperatura vai alcançar menos 11 graus Celsius a uma profundidade de 1,5 centímetros. Agora na questão 7, ele pede para a gente qual que é o tempo necessário para que o cubo resfrie até 250 graus Celsius. Aqui eu coloquei os dados que o problema me deu, e aí por tabela a gente tem que o coeficiente de condução é esse valor de 237 aqui, e a massa específica é de 2.707. E aí aqui apliquei a fórmula do número de Biot. É só substituir os valores que a gente já tem, que o enunciado nos deu e por tabela também encontramos. E achamos que o número de Biot é esse daqui. E aí a gente vê que, como o valor de Biot ele é menor que 0,1, a gente vai poder aplicar então um método de capacitância global. E aí a gente aplicou aqui, e aí substituindo os valores que a gente tinha, a única incógnita que a gente tem é o t, que é o tempo, né? Que a gente está procurando também descobrir. E aí fiz a substituição dos valores aqui, fiz os cálculos e cheguei que o tempo é de aproximadamente 114,17 segundos. E esse é o tempo necessário para que o cubo resfrie até 250 graus Celsius.